E você não investe também em Banco do Brasil? Invisto. Investe? Invisto porque ela é ridiculamente barata para ser ignorada. Né? Então, por exemplo, a gente pega Itaú, né? O melhor banco do Brasil, o melhor banco instaurado no Brasil, vamos falar assim, é o Itaú, né? Em termos de resultado, de lucratividade, De fazer negócio, de fazer tudo. negócio. Cara, Itaú, ele é espetacular, tá? Só que, quanto que ele custa hoje? É mais ou menos 8 vezes o lucro, tá? Quanto custa o Banco do Brasil nesse exato momento que a gente tá conversando? 4 vezes e meia, 5 vezes o lucro. Ou seja, proporcionalmente falando, a gente tá falando que o Banco do Brasil é 70%, 80% mais barato do que Itaú, tá? Então, o Banco do Brasil, na minha visão, é ridiculamente barato para ser ignorado, tá? Se a gente estivesse falando em mesma casa de múltiplos entre Itaú e Banco do Brasil, o Banco do Brasil estaria negociando R$80, entendeu? Nesse momento. A Adriana também tá comentando, a CSN deu um resultado negativo agora e está pagando um dividendo muito alto. Como se explica isso? É que, na verdade, ela pagou um dividendo alto, né? Agora, provavelmente, daqui pra frente, às vezes o dividendo não vai vir, né? Pode ter ali um ano que o dividendo não vem, pode dar algum problema, né, Rafael? Que investir em commodities é assim mesmo, né, Rafael? Exatamente, foi o que eu disse agora há pouco, né? É importante que você invista em empresas que tenham resultados resilientes, né? Por exemplo, o setor de commodities, você vê que o resultado das empresas oscila bastante. Muito. Quer dizer que eu não invisto em commodities? Sim, eu invisto em commodities, mas eu invisto naquelas commodities que têm uma larga vantagem, uma larga margem sobre a sua produção, como, por exemplo, petróleo, né? Petróleo, você vê, Petrobras tira o petróleo lá do pré-sal a 4, 5 dólares. PetroRio tira lá a 15, 16 dólares e vende o barril a 90 dólares. Isso é uma grande margem de produção, uma grande margem de lucro. Então, se você quer investir em commodities, não tem problema nenhum. É um setor extremamente lucrativo. Desde que você, primeiro, saiba que não será um passeio fácil. Haverá altos e baixos, tá? E segundo, que você invista em commodities extremamente lucrativas, né? Para mim, as duas melhores que a gente tem aqui no Brasil é minério de ferro, Vale, né? Também tem a Semin, né? E também petróleo, e aí a gente tem Petrobras, a gente tem a 3R, a gente tem a PetroRecôncavo, a gente tem a PetroRio, enfim, inúmeras empresas aí para as pessoas investirem. Estão comentando aqui no chat que Klabin é furada. Klabin é furada, rapaz? Cara, eu não gosto. Eu não gosto do setor de papel celulose. Tá? Não gosta, não? Gosto. Você prefere ficar longe? Eu acredito que, assim, exista, novamente, uma volatilidade muito grande no resultado. E quando o resultado é bom, como às vezes acontece, ele não paga, vamos dizer assim, a dor de cabeça do resultado ruim. O que, por exemplo, acontece em outras empresas do setor de commodities, tá? Então, eu particularmente não invisto papel celulose, né? Então a gente tá falando de Klabin, de Suzano, tem a Irani, que o pessoal gosta bastante, né? Mas eu não invisto nesse setor. Nossa, e nenhuma dessas daí você gosta? Não gosto. Nenhuma de por conta dessa oscilação, né? Essa ciclicidade, né? Essa ciclicidade dos resultados. Novamente, na minha visão, quando o resultado é bom, ele não é bom o suficiente para que ele pague, vamos dizer assim, os resultados ruins. E, novamente, eu acho que tem tanta oportunidade no mercado que a gente não precisa inventar a roda. A gente não precisa correr alguns riscos, como justamente o risco do ciclo das commodities, da celulose, no caso. De caixa seguridade. Você gosta de caixa de seguridade? Cara, o que acontece, né? Você vê que o Barsi, né? Ele tem uma grande influência sobre o mercado, né? Depois que saiu um vídeo, né? Do Barsi elogiando a caixa de seguridade, a Caixa de Seguridade tornou aí uma das empresas que mais tem atenção aí, né? Cara, o que eu acho sobre Caixa de Seguridade? Eu acho que é um setor interessante, como eu já tinha dito, setor de seguros, mas tem um problema, né, na minha visão, na Caixa de Seguridade, que é o sócio majoritário, no caso, o governo, né? Então, eu gosto de evitar esse sócio majoritário. Então, por exemplo, no setor de seguros, eu tenho uma empresa como, por exemplo, a Porto Seguro, que é uma empresa extremamente resiliente nos seus resultados, que a influência do governo é menor, né? Lembrar que no Brasil o governo influencia em tudo. Então influencia nas privadas, nas empresas mistas, enfim. Mas eu vejo que o setor de seguros é um setor que dá para escapar um pouco do governo, tá? Então, por exemplo, eu não invisto em BB Seguridade, eu não invisto em Caixa de Seguridade, não porque não são boas empresas, elas são, mas elas têm um fator, vamos dizer assim, uma incógnita chamado controlador, que nem sempre ele vai estar ali querendo fazer o melhor pro acionista, entendeu? Então, eu particularmente
não invisto, mas é uma boa empresa. Boa empresa. E você não investe também em Banco do Brasil? Invisto. Investe? Invisto porque ela é ridiculamente barata para ser ignorada. Né? Então, por exemplo, a gente pega Itaú, o melhor banco do Brasil, melhor banco instaurado no Brasil, vamos falar assim, é o Itaú. Em termos de resultado, de lucratividade, de atividade, de fazer negócio. Cara, Itaú, ele é espetacular, tá? Só que, quanto que ele custa hoje? Mais ou menos 8 vezes o lucro, tá? Quanto custa Banco do Brasil nesse exato momento que a gente tá conversando? 4 vezes e meia, 5 vezes o lucro. Ou seja, proporcionalmente falando, a gente tá falando que o Banco do Brasil é 70%, 80% mais barato do que Itaú, tá? Então, Banco do Brasil, na minha visão, é ridiculamente barato para ser ignorado, tá? Se a gente estivesse falando em mesma casa de múltiplos entre Itaú e Banco do Brasil, o Banco do Brasil estaria negociando R$80, entendeu? Nesse momento, não sei quanto é que fechou hoje, mas deve estar uns R$45 a R$47, tá? Então, veja que existe ali uma larga margem de segurança. Por isso que, sim, eu invisto no Banco do Brasil, justamente porque faz sentido correr o risco do controlador, no caso do governo, porque ela é ridiculamente barata. É o mesmo caso da Petrobras. A Petrobras é ridiculamente barata. Negocia por 2 vezes o lucro, tá? Se ela fosse negociar pelos mesmos múltiplos das outras grandes petroleiras do mundo, essa seria uma ação que custaria quase R$100. Hoje você compra ela por R$30 a R$35, né? Então, novamente, por que você, Rafael, só para ficar claro para quem tá vendo, por que você investe em Banco do Brasil e não investe em Caixa de Seguridade? Porque Caixa de Seguridade, pelo mesmo preço que ela negocia, eu tenho empresas privadas que vão me dar um resultado semelhante sem correr o risco do controlador, né? Então, por exemplo, Caixa de Seguridade deve estar negociando a 9, 10 vezes o lucro. Consigo comprar Porto Seguro nessa faixa. Então, na minha visão, eu prefiro ficar com Porto Seguro. Bem mais. Agora, se Caixa de Seguridade negociasse a 4 vezes o lucro, eu compraria Caixa de Seguridade, porque daí faria sentido o risco para mim, entendeu? Exatamente. Porque preço importa muito. Entendeu? Essa é a minha visão de investimento. Eu acredito que não tem como você fazer um bom investimento pagando caro por uma ação, tá? Então, eu sempre faço esse comparativo. Ó, por esse preço, o que eu consigo comprar? Eu consigo comprar uma empresa que tenha menos risco? Eu consigo. Então, eu prefiro aquela que tem menos risco. Por esse preço, existe um risco, no caso do controlador, mas é ridiculamente barato. Para mim faz sentido, vou me comprar, né? Sabendo do risco que eu tô correndo, obviamente, né? Sabendo do risco que eu tô correndo. Sim.